pessoal! Hoje no meu canal, no Me Conta Mais Paty, eu vou falar para vocês a minha experiência, como eu consegui ter a minha casa própria. Gente, isso não é uma regra, eu sei que tem muitas pessoas que falam não compre a casa própria, invista o valor, mas no meu caso eu não tinha 100 mil, 200 mil, 50 mil reais para investir e esperar. No meu caso não dava mais para esperar. Eu vou contar por quê. Eu morava em uma comunidade em São Paulo, era uma casa que era de favor. Aliás, eu agradeço muito essa pessoa que fez esse favor por muito tempo para mim. Então, eu morava de favor, os fios eram todos feitos com uma gambiarra, então muitas vezes pegava fogo aquele fio, é, tinha esgoto a céu aberto, então era um local que eu não queria mais viver. E até então, a minha filha na época, a mais velha, tinha 12 anos de idade. E eu queria poder mostrar para minha filha que era possível realizar um sonho, que era possível a gente sair do local onde a gente morava, de conseguir algo melhor. Então, primeira coisa que eu fiz foi aumentar a minha renda. Eu ganhava pouco, eu trabalhei vendendo água, suco no Farol, eu vendi balas, eu tentei fazer biscoitos, mas o dinheiro que entrava não era o suficiente para eu manter a família e ainda financiar alguma coisa, não tinha como. Então, o que eu fiz? Eu já tinha o ensino médio e aí eu procurei então um emprego melhor, onde aquela renda daquele emprego me ajudou a pagar uma faculdade. Então eu comecei a pagar, eu ganhei uma bolsa de 50% na faculdade e comecei a fazer uma faculdade em contabilidade. E aí eu estava num emprego onde o meu cargo nesse emprego, naquela época não existia nem jovem aprendiz. Você tinha que entrar no emprego com indicação e era difícil, ou até mesmo um currículo, mas era difícil. Mas eu consegui. Eu falei para a pessoa que iria me contratar que eu não sabia fazer tudo que era de faturamento da empresa, mas que ele me desse um mês que eu aprenderia tudo. Então eu mostrei para ele interesse e ele me contratou. Depois que eu entrei, eu vi interesse na área da contabilidade, porque era uma concessionária e na parte administrativa eles tinham várias áreas. Então eu comecei a pedir para aquela área da contabilidade me passar trabalhos, porque às vezes eu estava com tempo ocioso, eu tinha terminado todo o meu trabalho, e eles gostaram do que eu fiz, da minha atitude. Então eu tive uma promoção. Recebi essa promoção como auxiliar contábil. E sempre, gente, deixando as portas e os caminhos abertos. Não deixei a área de faturamento na mão. Eu treinei uma outra pessoa para ficar no meu lugar. E aí depois, eu já estava estudando na área de contabilidade, eu recebi uma oportunidade para trabalhar numa instituição financeira. Avisei para essa empresa que eu tinha sido contratada por esse banco. No começo eles se sentiram assim, porque eles estavam apostando tudo em mim, mas eu falei, fiquem tranquilos, eu vou treinar uma pessoa, porque o meu horário lá era um horário muito bacana de se trabalhar, era no telemarketing do banco, então eu comecei no telemarketing do banco, fui crescendo aos poucos, tá? Treinei uma pessoa nessa concessionária para ficar na parte de contabilidade lá, a parte que eu fazia, e aí fui para o banco, para trabalhar na área de telemarketing deles. E fui fazendo muito plantão, porque era telemarketing, então eles tinham plantões sábados, domingos e feriados. Tudo que era plantão eu comprava, porque eu tinha um objetivo, eu queria mudar a minha vida, eu queria sair daquela situação que eu vivia. Então isso é algo que tem que estar dentro da gente. Vamos dizer, é uma vontade tão grande de você mudar de vida, que você não se importa com os empecilhos, você não se importa de ter que trabalhar de final de semana. E mesmo eu sacrificando o meu momento com a minha filha, eu precisava fazer isso e eu conversava muito com ela a respeito disso, que era algo que eu estava fazendo e que era necessário. Então o primeiro passo foi isso, gente. Claro que eu estou resumindo aqui, mas o primeiro passo foi eu ter uma renda, eu gerar uma renda maior. Talvez o teu caso não vai ser você entrar numa faculdade, procurar um emprego novo, talvez é uma renda extra, talvez você já trabalhe por conta própria. De alguma forma você precisa descobrir como você vai aumentar essa renda. Depois que você aumentar essa renda, qual foi o segundo passo que eu fiz? Gente, eu não me comprometia com boletos para pagar, faturas de cartões de créditos.
eu tinha as minhas contas em dia, eu procurava comprar no máximo 2, 3 vezes algo que eu precisava, às vezes alguma emergência, alguma urgência, para não prolongar essas prestações. Eu me precavi, tá? E aí eu fui juntando dinheiro, 13º, férias, eu tirava bem pouco para lazer. E aí, com o dinheiro de férias, 13º e os plantões, eu fui guardando esse valor, fui guardando. E para você financiar uma casa, hoje um apartamento, você precisa ter de 20 a 30% do valor de entrada. E foi o que eu fiz, tá? Eu acumulei ali 10% do valor de entrada. A casa ou o apartamento, na época eu não sabia o que eu queria, mas eu queria de até 200 mil reais. Porque eu fiz o cálculo do valor das prestações que eu poderia pagar, que iriam caber no meu bolso. E como você faz esse cálculo? Você vai até um banco, no caso eu peguei pela Caixa Econômica, porque era a taxa mais em conta que tinha, tá? Se é o teu primeiro imóvel, faça uma simulação pelo Minha Casa Minha Vida, a taxa ainda é menor. Na época eu não fiz pelo Minha Casa Minha Vida porque a pessoa que me vendeu não me orientou e eu também não sabia, não fui atrás de informação, mas hoje nós temos a informação aí. Então você vai em busca de uma taxa, a melhor taxa que você encontrar e faça uma simulação com o valor de entrada que você tem, inclusive na internet às vezes dá até para fazer essa simulação. O valor de entrada, o valor da prestação que você pode pagar, tá? Por mês. Outra coisa, eu me programei para que se houvesse algum problema com o meu emprego, como que eu iria continuar pagando aquela prestação. Gente, não é assim, você se enfiar num financiamento, se enfiar numa prestação e seja o que Deus quiser. Não é dessa forma. Você precisa se planejar. Eu fiz todo esse passo a passo. Eu pensei, e agora? Se eu for desligada, como que eu vou pagar? Eu tinha como pagar porque eu tinha a saída do banco, mas a minha intenção não era usar a saída do banco para pagar a casa, mas ok. Eu também tinha, porque essa casa que eu comprei tinha uma outra casa que eu poderia alugar, e eu aluguei essa casa, então era mais uma renda que entrava, tá? Então eu me programei. Uma coisa muito importante, eu dei 10% de entrada. Eu oriento que você dê muito mais do que isso, tá? Quanto maior for o valor da sua entrada, menos você precisa financiar. Eu financiei em 30 anos. Por quê? Porque era o valor da parcela que cabia no meu bolso. Mas eu também estava programada para pagar as parcelas de trás para frente ou até mesmo amortizar o valor dessas parcelas aos poucos. Você pagando de trás para frente, você vai ter um desconto de juros, você paga a primeira e a última parcela. Mas o importante também é você guardar algum valor, tá? Eu também oriento você a amortizar. O que seria essa amortização? Você acumula o valor durante 1 ano e 2 e depois você chega no banco, eu quero amortizar o valor. De repente você consegue 10, 20 mil, não importa. Você chega lá e amortiza juntamente lá com o banco. Então, esse é o segredo, gente. É você aumentar a sua renda, tá? É você se programar com o valor de parcela que você vai conseguir pagar, tá? Mesmo que você financie por muitos anos, tenha programado em quanto tempo você vai conseguir pagar essas parcelas e de qual forma, para você também não perder o seu bem. Porque como ele é alienado ao banco, tá? Então você corre o risco de perder o seu bem. Outra coisa muito importante, os juros de uma casa financiada é mais em conta pelo motivo que o risco do banco de não receber é menor. Porque se nós não pagamos, ele tem aí alienado o nosso bem. E não é isso que a gente quer. Outra informação muito importante é que você pode comprometer apenas até 30% da tua renda. Então, se você ganha 3 mil reais, você só vai poder ter um valor de financiamento no valor de 900 reais, porque você só pode comprometer até 30%. O restante desse valor não pode estar comprometido com outras contas a pagar. Então, se você paga um carro, paga a escola, paga um monte de outras coisas, você vai ficar sem fôlego. Então, o ideal é que você se programe em relação a isso para que você possa comprometer até 30% da tua renda, que é o que o banco exige também, mas que os outros 70% da tua renda não esteja totalmente comprometido, porque afinal de contas, você tem muitas outras contas para pagar. É água, é luz,
tá? Além também de se você se programar para que você não fique aí anos e anos pagando o financiamento dessa casa. Se você for financiar por 30 anos, a ideia, a intenção não é que você fique 30 anos pagando. Quanto antes você pagar, vai ser melhor para você e para sua família, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que vocês consigam seguir aí esse passo a passo. Se foi útil para você, já comenta, compartilhe, porque eu tenho certeza que vai ajudar mais pessoas, tá bom? Tchau, tchau e continue aqui comigo no canal.